Uma alegria estar com vocês novamente. Es una alegría estar con ustedes nuevamente. Sabemos que são os arranjos de amor do Senhor, Sabemos que hacen parte de los arreglos de amor del Señor, cuidando de cada um de nós. cuidando de cada uno de nosotros. E nosso coração se alegra por esse privilégio da comunhão dos santos. Y nuestro corazón se alegra por este privilegio de la comunión de los santos. Eu e Miriam temos essa bênção de poder estar em Colômbia novamente. Miriam y yo tenemos esta bendición de poder estar en Colombia nuevamente. Muitos irmãos enviam saudações. Y muchos hermanos les envían saludos. Jéssica está sempre perguntando de vocês e falando de vocês. Jessica siempre está preguntando por ustedes y hablando de ustedes. Parece que ela ainda mora aqui em parte, né? Parece que ella en parte todavía vive aquí. Que ela ama muito vocês. Ella los quiere mucho, los ama mucho. Nós não nos sentimos suficientes ou adequados para servir as igrejas. ¿Cómo? Não nos sentimos adequados, Nosotros no nos sentimos como adecuados para servir a las iglesias, mas sabemos que Deus escolhe coisas fracas pero sabemos que Dios escoge cosas débiles e Ele usa para a sua glória. y las usa para su gloria. Então, nós confiamos na soberania do Senhor. Entonces confiamos en la soberanía del Señor. Hoje eu queria ter uma palavra de encorajamento com Hoy yo vocês, quería traerles una palabra de aliento a ustedes. no Evangelho de João, capítulo 7, Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 a 39. versos 37 al 39. Você pode ler, Carol? Sí, Señor. Dice, del 37, ¿cierto? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amém. João foi o último dos apóstolos a morrer. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Então, esse evangelho e as suas cartas e o Apocalipse são os últimos escritos do Novo Testamento. Entonces, este evangelio y las cartas del Apocalipsis, no, sus cartas y el Apocalipsis fueron los últimos escritos del evangelio del Nuevo Testamento, ¿sí? Sim. E ele está encorajando o povo de Deus que ficou no último século, no final do primeiro século. Y él está animando al pueblo de Dios que estaba en estos momentos al final del primer siglo. E muito preciosa a maneira que João escreve o seu evangelho. Y es algo muy precioso ver la manera en que Juan escribe su evangelio, Porque nada está por ali por acaso. porque nada está aquí por casualidad. Ele sempre está chamando a atenção dos seus filhos para voltarem para a pessoa do Senhor. Él siempre está llamando la atención de sus hijos para que se vuelvan a la persona del Señor. Por detrás de cada palavra dessa existe uma história. Detrás de cada una de estas palabras existe una historia. E esse evangelho ele é tão especial porque João conhecia muito bem a história dos judeus. Y este evangelio es muy especial porque Juan conocía muy bien la historia de los judíos. E muitas coisas que Jesus falou e fez Y muchas de las cosas que Jesús habló e hizo eram um cumprimento das profecias e tipologias do Antigo Testamento. eran el cumplimiento de las tipologías y profecías del Antiguo Testamento. Nesse período, especialmente do capítulo 7, Y especialmente en este periodo en que se escribe, o que se habla aquí en el capítulo 7, Jesus está sendo perseguido. Jesús está siendo perseguido. Eles queriam matar Jesus. Ellos querían matar a Jesús. Inclusive seus irmãos não criam nele. Inclusive sus hermanos no creían en él. Começa o capítulo, seus irmãos indagando a Jesus Aquí al principio del capítulo vemos cómo los hermanos estaban indagando a Jesús se ele não subiria para a festa. si él no iría a ir a la fiesta, Porque ninguém que queria ser conhecido ficava escondido. porque ninguno que quisiera ser conocido se escondía. Então Jesus falou, a minha hora não é chegada, a hora de vocês sempre está aí. Él dijo, mi hora no ha llegado y la hora de ustedes siempre está ahí. Então ele não andava de acordo com os homens. Entonces él no andaba de acuerdo con los hombres. Seus irmãos subiram para a festa, ele ficou. Mientras que sus hermanos se fueron a la fiesta, subieron a la fiesta, él se quedó. Depois Jesus subiu, sem eles. Y después Jesús subió sin ellos. Mas no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta.
Pero el último día de la fiesta Jesús se levantó y dijo en voz alta. Interessante que é o último dia. Y es interesante que es el último día. Eles tinham 7 dias de festas Ellos tenían 7 días de fiesta e depois tinha um 8º dia. y después había un 8º día. E eles já haviam celebrado tudo que tinham que celebrar. Y ellos ya habían celebrado todo lo que tenían que celebrar. Então Jesus fala no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Y aquí en el versículo 37 vemos que él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quem crê em mim, como diz a Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada dia desse das festas, En cada uno de esos días de la fiesta, os judeus pegavam águas do tanque de Siloé, los judíos tomaban el agua del tanque de Siloé numa vasilha de prata, en una vasija de plata e eles lavavam ali onde havia o sacrifício e as festividades. y ellos hacían como los lavados allí donde donde se hacía el sacrificio, donde se celebraba la fiesta. Então aquela água escorria e ia lavando a cidade. Entonces aquella agua como que se escurría y iba al mismo tiempo lavando la ciudad. Então no último dia, Y en el último día, o grande dia, el gran día, Jesus está vendo que apesar de toda aquela cerimônia religiosa, Jesús está viendo que a pesar de toda aquella ceremonia religiosa, no interior deles eles estavam mortos, e tinha sede. interiormente ellos estaban muertos, tenían sed. Ou seja, todo aquele ato religioso não satisfazia a necessidade deles. O sea, todo aquel acto religioso en realidad no estaba satisfaciendo la necesidad de ellos. O tanque de Siloé significa o tanque do enviado. Y el tanque de Siloé significa el tanque del enviado. Ele operou um milagre ali nesse tanque. Y él operó un milagro allí en ese estanque. Quando ele abriu os olhos de um cego. Cuando él abrió los ojos de un ciego. A própria Bíblia diz que o tanque de Siloé significa o tanque do enviado. Y la propia Biblia dice que el tanque de Siloé significa el tanque del enviado. O enviado é ele. Y el enviado es él. Ou seja, se as pessoas quisessem ter os olhos abertos, O sea, que las personas que quieran tener los ojos abiertos e serem curados da cegueira espiritual, y ser curados de su ceguera espiritual, deveriam vir a Jesus. deberían venir a Jesús. Ele também é um símbolo da água da vida Y él también es el símbolo del agua de la vida e também o Espírito Santo. y también del Espíritu Santo. Mas eles ficavam com os símbolos e não entravam na realidade. Pero ellos se quedaron solo con la simbología y nunca entraron en la realidad. Você lembra de João 3? ¿Sí se acuerdan de Juan 3? Jesus vai responder a Nicodemos. Jesús le responde a Nicodemo. Nicodemos vai ter com ele de noite. Y Nicodemo se va como a encontrar con él de noche. Ainda que ele estava curioso sobre quem era Jesus, Y aunque él estaba como en la expectativa, tenía curiosidad acerca de quién era Jesús, mas ele não foi de dia para não ser visto pelos judeus. él no fue de día para evitar ser visto por los judíos. E logo de começo, quando Jesus começa a responder, Y luego cuando Jesús empieza a responder, Jesus fala, você tem que nascer da água e do Espírito. él le dice, usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. Novamente ele fala de água e do Espírito. Y nuevamente él lo dice, del agua y del Espíritu. Está falando do batismo e do novo nascimento. Y aquí nos está hablando tanto del bautismo como del nuevo nacimiento. Claro, ele não entende o que Jesus está falando. Y claro que él no está entendiendo lo que Jesús está diciendo. Então chega uma hora que Jesus fala assim, que o vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz e escuta, mas não sabe de onde ele veio nem para onde vai. Entonces ahí Jesús dice que usted oye el viento y escucha su voz, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. E assim seriam aqueles que nascessem do alto. Y que así serían aquellos que nacieran de lo alto. Eles receberiam um poder espiritual Ellos recibirían un poder espiritual que nenhuma tradição nessa terra, nem o mundo poderia governar essas pessoas. que ninguna tradición de esta tierra ni del mundo podría gobernar a estas personas. Eles seriam elevados para uma nova fase. Él sería como elevado a una nueva fase. Esse homem, apesar de ser mestre entre os judeus, Y este hombre Nicodemo, a pesar de ser maestro dentro de los judíos, estava preso nas tradições e estava morto espiritualmente. estaba apresado, estaba preso en las tradiciones y estaba muerto espiritualmente. Então ele, de uma forma didática, vai usar um símbolo do Velho Testamento. Y entonces Jesús, de una forma didáctica, va a utilizar un símbolo del Antiguo Testamento. Que assim como Moisés pendurou uma serpente no mastro, Que así como Moisés puso la serpiente en el bastón, sim, sí, en el e palo, todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados, y todos aquellos que miraran aquella serpiente serían curados, assim também todo aquele que
olhasse para o Filho do Homem, de la misma manera que el que mirara al Hijo del Hombre seria salvo. sería salvo. Mas ainda assim ele não estava entendendo. Pero aún así, él no estaba entendiendo. Mas você vai ver que Jesus está usando muitas coisas do Antigo Testamento, Y ustedes se van a dar cuenta que Jesús está utilizando muchas cosas del Antiguo Testamento, mostrando que tudo isso era figura e sombra, que ele é a realidade. que todo aquello era figura y sombra, pero que él mismo era la realidad. Era necessário nascer da água e do Espírito. Era necesario nacer del agua y del Espíritu. E assim como haveria então um vento que ia governar essas pessoas. Y así como habría un gran viento, ¿sí?, que Sí. iba a gobernar a estas personas, É o vento do Espírito Santo, ese es el viento del o Espíritu Santo, governo do Espírito el Santo. gobierno del Espíritu E Santo. agora Jesus está falando disso novamente, Y aquí entonces Jesús está hablando de esto nuevamente, porém entrando um pouco mais profundo. sino que está profundizando un poco más. Se alguém tem sede, venha a mim. Si alguno tiene sed, venga a mí. Ou seja, todos eles tinham sede, O sea, todos aquellos tenían sed, mas nem todos reconheciam que tinham sede. pero no todos reconocían que tenían sed. No Evangelho de João você vê Jesus também com a mulher samaritana. Aquí en el Evangelio de Juan también usted ve a Jesús con la mujer samaritana, Capítulo 4. en el capítulo 4. Que coisa interessante, está sempre falando de água. Y qué cosa interesante que siempre está hablando de agua. E Jesus fala, quem beber dessa água do poço vai voltar a ter sede. Y Jesús dice, quien beba de esta agua del pozo va a volver a tener sed. Agora, quem beber da água viva que eu der, nunca mais terá sede. Pero quien beba del agua viva que yo le doy nunca más tendrá sed. Pelo contrário, saltará um rio de vida no seu interior. Sino que por el contrario saltarán ríos de vida de su interior. Quando você olha o capítulo 19 desse Evangelho de João, Cuando usted mira el capítulo 19 de este Evangelio de quando Juan, Jesus está na cruz, cuando Jesús está en la cruz, furaram com uma lança a sua costela hirieron o clavaron con una lanza su costilla, su costado, e ali saiu sangue e água. y de allí salió sangre y agua. Novamente você vai ver a água. Y nuevamente aquí vemos el agua. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Pelo sangue somos redimidos, Por la sangre somos redimidos, mas a água nos dá vida. pero el agua nos da vida. Ela nos purifica e nos dá vida. Ella nos purifica y nos da vida. Então você vai encontrar muito essa simbologia de água no Evangelho de João, Entonces se va a encontrar en el Evangelio de Juan mucho esta simbología del agua, sempre ligado ao Espírito Santo e à nova vida. siempre ligada al Espíritu Santo y a la nueva vida. E também está ligado com a palavra da vida. Y también el agua está ligada con la palabra de la vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Essa palavra também é para nós, Y esta palabra también es para nosotros, porque muitas vezes nós temos sede. porque muchas veces tenemos sed. Já nascemos de novo, graças a Deus, Ya gracias a Dios nacimos de nuevo, mas às vezes achamos que a resposta que temos à ansiedade da nossa alma pero a veces creemos que la respuesta que necesitamos para la ansiedad de nuestra alma está em algumas coisas desse mundo. está en algunas cosas de este mundo. Lembra da mulher samaritana? ¿Sí recuerdan a la mujer samaritana? Quando ela começa a entender algumas coisas, Cuando ella empieza a entender algunas cosas, Jesus fala, vai chamar o seu marido. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Falou, mas eu não tenho marido. Y ella le dijo, pero yo no tengo marido. Disseste bem, porque já tivesse 5 e o que tem agora não é teu marido. Y él le dice, dijiste bien porque ya has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Ou seja, aquela mulher tinha uma sede tão grande de satisfação, O sea, aquella mujer tenía una sed tan grande de satisfacción ela buscava o sentido da vida, que ella buscaba el sentido de la vida porém ela achava que talvez estaria no casamento. y ella creía que ese sentido lo hallaría en el matrimonio. Ela queria um marido perfeito. Ella quería un marido perfecto. O senhor falou, já teve 5 Y entonces el Señor dice, ya tuviste 5 e o que você tem agora não é seu marido. y el que tienes ahora no es tu Talvez esposo. teria uma necessidade humana muito grande. Entonces ella tenía una necesidad humana muy grande. Isso envolve a vida íntima, a necessidade de suprimento natural. Y eso es algo que involucra la vida íntima, como la necesidad de una... Da intimidade de da mulher ou do de, homem. ¿de qué? De uma mulher ou de um homem. Es como una necesidad natural de un hombre o de una mujer. Todos nós temos necessidades. Y todos nosotros tenemos necesidades. Algumas têm necessidade maior numa área da vida e outras em outras áreas da vida. Algunos tenemos una necesidad mayor en algún área de la vida y otros la tienen en otras áreas Então de la vida. achamos que nós vamos encontrar a resposta nessas coisas criadas do mundo. Entonces nosotros creemos que vamos a encontrar la respuesta en esas cosas creadas del mundo. Um jovem quer casar, El joven se quiere casar,
E depois que casa quer ter filhos, Después de que se casa quiere tener quer uma hijos. casa. Después la E casa. cada hora você quer uma coisa. Y cada vez usted va a querer algo más. Mas você vê que ainda tem uma necessidade maior dentro de você. Y usted igual va a notar y va a percibir que tiene una necesidad aún más grande dentro de usted. Até mesmo quando nós encontramos a igreja, Incluso cuando encontramos la iglesia, parece que ainda falta alguma coisa. pareciera que aún falta alguna cosa. Parece que as coisas estão tão tranquilas. Parece que todo está como tan tranquilo. O C.S. Lewis, que foi um irmão precioso do século XX, C.S. Lewis, que fue un hermano precioso del siglo XX, ele foi um grande pensador. él fue un gran pensador. Então ele fala o seguinte: Y él dice lo siguiente: se temos desejo dentro de nós, si tenemos deseos dentro de nosotros que nunca esse mundo pode nos saciar, y que nada en este mundo los puede saciar, isso significa que fomos criados para um outro mundo. significa que fuimos creados para otro mundo. Ou seja, existe um vazio, uma área dentro do ser humano O sea, existe como un vacío, un área dentro del ser humano que nada nesse mundo pode suprir. que nada en este mundo puede suplir. Somente o nosso Senhor. Solamente nuestro Señor. E a glória será no reino por vir. Y la gloria será en el reino por venir. Agora, nós temos que ter cuidado com essas palavras do Senhor. Ahora nosotros debemos tener cuidado con estas Porque palabras del mesmo Señor. sendo filhos de Deus, Porque aunque seamos hijos de Dios, o inimigo sempre vai querer despertar em nós el enemigo siempre va a querer despertar en nosotros. que devemos procurar em algum lugar suprir esse desejo. Él va a incitar en nosotros suplir ese deseo en cualquier otro lugar. Quem sabe o Senhor está demorando muito para suprir a nossa necessidade. ¿El qué? Às vezes pensamos, o Senhor está ok. demorando muito para suprir nossa A veces pensamos necessidade. que el Señor se está demorando mucho en suplir nuestras necesidades. Então eu vou dar meu jeito. Entonces lo voy a hacer a mi manera. E aí nós caímos numa armadilha. Y ahí nos caemos Vocês estão entendendo? de la baranda, ¿sí? É, uma armadilha, uma trampa. Ah, ahí entonces caemos en la trampa. O solteiro acha que a solução é o casamento. El soltero cree que la solución está en el matrimonio. E o casado acha que a solução é alguma coisa qualquer. Y el casado piensa que la solución es cualquier otra cosa. Desculpa a brincadeira. Disculpen el chiste. O solteiro quer entrar no casamento. El soltero quiere entrar en el E matrimonio. muitas vezes os casados têm vontade de sair. Y los casados tienen es ganas de salir. Porque aqueles que entraram no casamento achando que o casamento é a solução, Porque aquellos que entraron en el matrimonio creyendo que el matrimonio era la solución, às vezes tem uma grande decepção. a veces tienen una gran decepción. Não, a solução não é o casamento. Porque la solución no es el matrimonio. Vocês estão entendendo? O casamento faz parte. El matrimonio hace parte. Tudo que Deus nos deu faz parte. Todo lo que Dios nos dio hace parte, que son como añadiduras. Às vezes aquele que é casado pensa, quando eu tiver um filho as coisas vão melhorar. Y el que está casado piensa que cuando lleguen los hijos las cosas van a mejorar. Claro, é uma bênção os filhos. Y claro que los hijos son una E bendición. também tem o primeiro amor do casal com os filhos. Y también hay como un primer amor de ese matrimonio con los hijos. Mas quando começa a chegar todo aquele trabalho com as crianças, Pero cuando empieza a llegar todo aquel trabajo con los niños, por exemplo, tivemos 3 meninas. por lo menos yo tuve 3 niñas. Então a gente dava banho na primeira, Entonces- trocava a roupa dela Entonces cuando tuvimos la primera, estuvo bien, la bañábamos, le cambiábamos la ropa e íamos para a segunda. y íbamos con la segunda. Quando a gente estava indo para a terceira, Cuando ya estábamos yendo hacia la a tercera, primeira se sujava de novo. la primera ya estaba sucia E nuevamente. quando terminava a terceira, Cuando terminaba la às tercera, vezes a segunda estava suja de ya novo. la segunda estaba sucia otra vez. Não era fácil. No era fácil. Então existe uma fase da criação dos filhos que dão trabalho. Entonces hay una etapa en la crianza de los hijos que da trabajo. E minha mãe dizia, Y mi mamá decía, filho criado, trabalho dobrado. "Ay, hijo criado, trabajo duplicado". ¿Sí? Se você pensa que os pequenininhos estão dando trabalho, Y si ustedes piensan que los pequeñitos dan trabajo, espera eles crescerem. ay, sí, espere que crezcan. Mas em tudo isso vemos a graça de Deus, Pero en todo esto vemos la gracia de o Dios, amor do Senhor, el amor del Señor, nos mostrando que Ele é a resposta para tudo. mostrándonos que Él es la respuesta para Então, todo. quando o Senhor fala para esses judeus, Entonces, cuando el Señor le dice a estos judíos, claro, ali existe uma crise muito profunda. y claro, allí hay una crisis muy profunda. Eles não conheciam o Senhor. Ellos no conocían al Señor. Agora nós conhecemos o Senhor. Ahora nosotros conocemos al Señor. Então não é possível Entonces no es posible que nós vamos acreditar que alguma coisa nessa terra, nesse mundo, vai suprir a nossa maior necessidade. No es posible que nosotros creamos que hay alguna cosa en esta tierra o en este mundo que vaya a suplir nuestra necesidad. Estão entendendo? Nós realmente carecemos da água da vida. En realidad nosotros tenemos necesidad de esta agua de la Que vida. o Senhor venha suprir abundantemente nossa necessidade humana. Porque el Señor viene a suplir abundantemente nuestra necesidad humana.
Vocês lembram daquela passagem que fala que temos que orar sem cessar? ¿Ustedes se acuerdan de aquel pasaje que dice que tenemos que orar sin No cesar? Evangelho de Lucas? En el Evangelio de Lucas Fala, se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, dice que si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, muito mais o vosso Pai Celestial mucho más vuestro Padre Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que clamarem dia e noite. les dará el Espíritu Santo a aquellos que clamen día y noche. Estão lembrados disso? ¿Sí se acuerdan? Ele está dizendo que vai dar o Espírito Santo. Él está diciendo que va a dar el Espíritu Santo. Às vezes nós clamamos e pedimos muitas coisas, A veces nosotros clamamos y pedimos muchas cosas, mas ele está dizendo que vai dar o Espírito Santo. pero Él está diciendo que va a dar el Espíritu Santo. Mesmo que já tenhamos o Espírito Santo, Aunque ya tengamos el Espíritu mas ele Santo, está falando da plenitude do Espírito pero Él Santo. está hablando de la plenitud del Espíritu Porque às Santo. vezes achamos que a resposta ou a solução são algumas coisas nessa terra. Porque a veces creemos que la respuesta o la solución son algunas cosas de esta tierra. Mas o que precisamos é ser cheio do Espírito Santo. Pero lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. É uma vida cheia do Espírito Santo, Una vida llena del Espíritu Santo vai dar condição dos solteiros às solteiras terem gozo da maneira que eles estão. va, digamos, a darles la condición tanto al soltero como a la soltera de darles el gozo en la condición en que ellos E están. poder descansar na soberania do Senhor. Y poder descansar en la soberanía del Señor. Você não está abandonado. Usted no está Ele abandonado. está cuidando de você. Él está cuidando de usted. Agora é necessário confiar nele. Ahora es necesario confiar en Él. E os casados também. Y los casados también. Quem sabe, não, a solução vai ser quando meu marido morrer. Que quién sabe, pronto la solución es cuando mi marido muera. Ou a sogra morrer. O cuando la suegra muera. Não, não é essa a solução. Pero esa no es la solución. A solução é uma vida cheia do Espírito Santo. La solución es una vida llena. Vocês estão del Espíritu entendendo? Santo. Às vezes queremos uma casa melhor, um carro melhor. A veces queremos una casa mejor, un carro Ou mejor. quem sabe a solução é se eu for curado da minha enfermidade. O quién sabe, de pronto la solución es ser curado de mi enfermedad. Mas nada disso é a solução. Pero nada de eso es la solución. Vamos vendo que os anos vão passando Y vamos viendo que los años van pasando e a nossa vida humana vai ficando mais fraca. y nuestra vida humana se va debilitando cada vez más. Você pode comprar qualquer tipo de creme que você quiser, Usted puede comprar la crema que quiera, mas de vez em quando vai sair uma ruga nova. pero cuando le salga la arruguita nueva, Nós vamos vendo que somente o Senhor quando formos transformados nesse corpo é a solução. nosotros solamente vamos a ver que cuando seamos transformados en este cuerpo es donde va a estar esa solución. Claro, nós devemos nos cuidar enquanto estamos Y aqui. claro que nosotros debemos cuidarnos mientras estemos aquí. Mas lembre que a sua resposta é o Espírito Santo. Pero recuerde que su respuesta es el Espíritu Santo. Ele é o nosso companheiro maior. Él es nuestro mayor compañero. É o intercessor, Es el intercesor, é o amigo, es amigo, é o advogado, es abogado, é aquele que nos guia, es aquel que nos que guía, nos protege que nos e protege, nos dá graça. nos da gracia. Você fala, eu estou sentindo sozinho ou sozinha. Usted puede decir, me estoy sintiendo solo o sola. É praticamente uma ofensa ao Espírito Santo. Es prácticamente una ofensa al Espíritu Ah, eu Santo. queria tanto uma nova companhia, um novo companheiro. Yo quería tanto una nueva compañía, un nuevo compañero. Mas o melhor que você pode ter já está aí. Pero lo mejor que usted puede tener ya está ahí. Estão entendendo? ¿Se lo entiende? E às vezes ele não pode nos dar essas coisas que nós queremos Y a veces Él no puede darnos esas cosas que nosotros queremos até entendermos que Ele é a resposta. hasta que entendamos que Él es la respuesta. Isso é muito importante. Y eso es muy importante. Porque nós temos a tendência de abandonar o Senhor, Porque nosotros tenemos la tendencia de abandonar al Señor. de substituir Ele por outras coisas. De sustituirlo por otras cosas. Deus nos dá todas as coisas em Cristo. Dios nos da todas las cosas en Cristo. Mas se a gente buscar todas as coisas sem Cristo, Pero si buscamos todas las cosas sin Cristo, nós vamos acabar impedindo Ele nos dar essas coisas. vamos a acabar impidiendo que Él nos dé esas cosas. Às vezes as pessoas têm muita carência de dinheiro, por exemplo. A veces de pronto tenemos mucha necesidad de dinero. Então você começa a orar e trabalhar. Entonces empezamos a orar y a trabajar. E ora muito e pede oração aos irmãos. Y ora mucho y hasta pide oración a los Aí o Senhor hermanos. começa a te prosperar. Y ahí el Señor empieza a prosperar. Quanto mais Ele prospera, Y entre más prospera, menos oramos. menos oramos. Menos contribuímos financeiramente. Menos contribuimos E às financieramente. vezes deixamos de frequentar, de estar nas reuniões. Incluso dejamos de estar en las reuniones. Por isso que muitas vezes o Senhor não pode nos prosperar tanto. Por eso es que a veces el Señor no nos puede prosperar A tanto. prosperidade é uma prova para nós. Porque la prosperidad es una prueba para nosotros. Quantas vezes nos enganamos? ¿Cuántas veces nos engañamos? Quando o Senhor melhorar a minha entrada de dinheiro, Cuando el Señor mejore mi entrada económica, então eu vou passar a ofertar melhor. entonces ahí voy a empezar a ofrendar mejor. Isso às vezes é uma mentira. Y a veces es una mentira. Porque quem é fiel no pouco,
Porque el que es fiel en lo poco ele será colocado no muito. será puesto en lo mucho. Agora, quem não é fiel no pouco, Ahora, el que no es fiel en lo poco ele nunca vai poder ser colocado no muito, nunca va a poder ser puesto en lo mucho, porque ele é infiel. porque él es infiel. Nós temos que honrar o Senhor em qualquer circunstância. Nosotros debemos honrar al Señor en cualquier circunstancia. Então, não importa qual seja a situação. Entonces no importa cuál sea la situación. Por isso, essa frase, se alguém tem sede, Por eso esta frase que dice, si alguno tiene sed, se alguém sente falta de satisfação, si alguien tiene alguna falta de se satisfacción, você se sente vazio em alguma área da vida, si usted se siente vacío en algún área de la vida, não procura essa solução em outras coisas. no busque esa solución en otras cosas. Deixa que o Senhor cuide de você. Deja que el Señor cuide de usted. Se você buscar resolver o seu problema, Si usted busca por sus propias fuerzas resolver su você problema, poderá arrumar um problema muito maior. usted podrá armar un problema mucho mayor. Vocês estão entendendo? Se alguém tem sede, Si alguno tiene sed, venha a mim e beba. venga a mí y beba. Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. Es Él quien va a suplir todas nuestras necesidades. Agora, é claro, versículo 38. Y ahora, claro, en el versículo 38, Quem crê em mim, como diz a Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. de su interior correrán ríos de agua viva. Aqui tem um segredo maravilhoso. Y aquí hay un secreto maravilloso. Quem crê em mim, Quien cree en mí, mas não de qualquer maneira. pero no de cualquier manera. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Quien cree en mí, como dice la Escritura. Praticamente assim, nossos países são cristãos. Prácticamente nuestros países son cristianos. Grande parte são católicos e outros protestantes. En gran parte también hay católicos y protestantes. Muito difícil você perguntar a uma pessoa Y es muy difícil que usted le pregunte a alguien se ela de fato é um ateu. si en realidad es ateo. E ela falar que sim. Y ellos van a decir que Existe sí. uma minoria, Existe una minoría. mas a maioria vai dizer para você que crê em Deus. Pero la mayoría le va a decir a usted que cree en Dios. Porém, para nossa surpresa, Pero para nuestra sorpresa, muitos não creem em Deus conforme diz as Escrituras, muchos no creen en Dios como dice la Escritura, mas crê conforme a sua opinião, sino que cree conforme a su propia ou opinión, a sua, os seus sentimentos, o a sus sentimientos, suas circunstâncias. o sus circunstancias. Agora, conosco não pode ser assim. Ahora con nosotros no puede ser así. O Senhor está prometendo algo. El Señor está prometiendo Se algo. você crê nele, como diz a Escritura, Si usted cree en Él como dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos tentar dar uma ilustração. Y vamos a intentar ilustrar esto. Imagine que em cima dessa casa tem uma caixa d'água enorme. Imagínense que aquí sobre esta casa hay una caja o un tanque de agua enorme E ela está cheia de água. y está lleno de Então agua. você tem um cano que a água vai passar por ali, Y usted tiene como un agujero, no sé, sí. um cubo que a água vai passar por ali. Entonces de como un tubo de agua que va a pasar por allí. Mas tem um registro. Pero hay un registro. Se ele estiver fechado, Y si ese registro está cerrado, ainda que tem muita água em cima, aunque haya muchísima agua encima, nós vamos ficar vazios. vamos a quedar vacíos. Tem que abrir o registro. Para que salga el agua tenemos que abrir el registro. Então o Senhor está mostrando o registro para nós. Entonces el Señor nos está mostrando ese registro. Quem crê em mim, como diz a Escritura, El que cree en mí, como dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. de su interior correrán ríos de agua viva. É o fato de você crer nele conforme as Escrituras, Entonces es un hecho que si usted cree en Él, como dice la Escritura, o registro vai ser aberto. ese registro va a ser abierto. Então essa provisão rica do Senhor nunca vai faltar. Entonces esa provisión rica del cielo nunca va a faltar. Agora, se estamos vazios em alguma área da nossa vida, Ahora, si estamos vacíos en algún área de nuestra vida, talvez o registro está fechado. entonces quiere decir que ese registro está cerrado. Não estamos crendo no Senhor devidamente. Y no estamos creyendo en el Señor adecuadamente. Não, as nossas emoções ou a nossa opinião está sendo maior do que as Escrituras. Nuestras Emoções e emociones o opiniões. nuestra opinión está siendo mayor que lo que dicen las Escrituras. Às vezes criamos um Deus imaginário. A veces creamos un Dios imaginario. Um Deus que talvez vai falar, pobrezinho do meu filho ou da minha filha. Un Dios que de pronto dice, ay, pobrecito mi hijo, mi hija. Queremos que Ele venha nos mimar. Queremos que Él venga a mimarnos, a consentirnos. E Ele não é assim. Y Él no es así. O Senhor açoita e disciplina aquele que ama e toma por filho. El Señor azota y corrige a todo aquel que ama y recibe por hijo. Por exemplo, se você der tudo que seu filhinho quer, Por ejemplo, si usted le da todo lo que la niña quiere, e desde pequeno você faz a vontade dela. y si desde pequeña se hace la voluntad de ella, Imagina que ela está fazendo uma pirraça e chorando. entonces ella está haciendo como una pataleta y está llorando. Aí para ela parar de chorar, você vai lá e dá o que ela quer. Entonces para que ella pare de llorar, le van a dar lo que ella O que quiere. você está fazendo? ¿Y qué están haciendo ahí? Está fortalecendo o ego dela. Está fortaleciendo el ego de ella.
Então você está criando ela cheio de chantagem. Ela sabe governar você pelas emoções. Entonces la están criando para que ella sepa chantajear y gobernar las emociones de los demás. Quando ela crescer, Y cuando ella crezca, dificilmente obedecerá aos pais. difícilmente va a obedecer a los padres. Porque você sempre treinou ela para ela governar você. Porque usted siempre la entrenó a ella para que ella lo gobierne a usted. E as vontades dela têm que ser atendidas. Y su voluntad tiene que ser hecha. Agora, hoje temos jovens que não querem trabalhar numa empresa. Ahora tenemos jóvenes que no quieren trabajar en una empresa. Dizem, não, eu quero ter o meu negócio próprio. Yo quiero tener mi propio Mas, negocio. na verdade, às vezes não é isso. Pero a veces ni siquiera es eso. É porque ele não consegue estar debaixo de autoridade, Es porque en realidad no consigue estar bajo una autoridad. não consegue obedecer, No consigue obedecer porque desde pequeno ele foi treinado assim. porque desde pequeño fue entrenado así. Então, para você formar o caráter de uma criança, Entonces, para usted formar el carácter de un niño, muito do que você espera vem quando ela faz coisa que ela não quer fazer, mas tem que fazer. entonces muchas de esas cosas se corrigen o se hacen cuando ellos hacen lo que en realidad no quieren hacer, cuando lo tienen que hacer. Porque a vida é assim. Porque la vida es así. Quase todos nós fazemos muita coisa que não queremos. Casi muchos, o sea, muchos de nosotros hacemos cosas que no queremos. Mas por que fazemos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque temos responsabilidade. Porque tenemos responsabilidades. Agora, se você é um irresponsável, Ahora, si usted es un irresponsable, sua esposa vai sofrer, su esposa va a sufrir, seus filhos vão sofrer, sus hijos van a porque sufrir, você tem um ego grande porque usted tiene un ego e grande quer fazer só o que você quer. y quiere hacer solo lo que usted quiere. Esse é o caminho do inferno, Y ese es el camino del infierno. porque muitas pessoas vão ouvir o evangelho, Porque muchas personas van a escuchar el evangelio, vão acreditar nele, van a creer en él, mas não gostam do que Jesus falou. pero no les gusta lo que Jesús Se dijo. alguém quer vir após mim, Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Y como Jesús lo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Então temos que ensinar desde criancinha todos a tomarmos a cruz. Entonces debemos enseñar desde niños a que todos tomen su cruz. Agora coloque isso para a nossa vida já de adulto. Ahora ponga eso en nuestra vida ya como Quem adultos. crê em mim, como diz a Escritura. Que el que cree en mí, como dice la Escritura, Porque às vezes achamos, será que Deus é justo comigo? porque a veces creemos, ¿será que Dios es justo conmigo? Parece que Ele abençoa mais os outros do que a mim. Parece que Él bendice más a los otros que a mí. Quando você pensa assim, Y cuando usted piensa así, você está criando um ídolo na sua cabeça. usted está creando un ídolo en su Se cabeza. você tem um Deus que não pode contrariar o seu ego, Si usted tiene un Dios que no puede ir en contra de su propio ego, significa que esse Deus é um ídolo. significa que ese Dios, que es imaginario, es un ídolo. Não é o Deus verdadeiro. No es el Dios verdadero. Por isso você precisa olhar para as Escrituras, Por eso es necesario mirar las Escrituras desconfiar das suas emoções, y desconfiar de sus emociones. desconfie das circunstâncias, Desconfíe de las circunstancias. porque nossas emoções e circunstâncias vão nos trair. Porque nuestras emociones y las circunstancias nos van a traicionar. Quem crê em mim, como diz a Escritura, El que cree en mí, como dice la Escritura, nunca tira os olhos das Escrituras. nunca quite sus ojos de las Escrituras. Se você olhar as circunstâncias, Si usted mira las se circunstancias, olhar a sua necessidade si mira solo su necesidad e começar a comparar com as outras y pessoas, se empieza a comparar con lo que le pasa a otras personas, você vai entrar em trevas, vai dar um grande problema dentro de você. y usted va a entrar en tinieblas y va a encontrar un gran problema en usted. Você está olhando para o lugar errado. Porque usted está mirando al lugar Nós equivocado. temos que confiar no amor do Senhor, que é infalível. Tenemos que confiar en el amor del Señor, que es infalible. Agora, se apesar de tudo nós olharmos para o Senhor conforme a Escritura, Ahora, si a pesar de todo miramos al Señor conforme dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. de su interior fluirán ríos de agua viva. Às vezes a circunstância não vai mudar agora, A veces las circunstancias no van a cambiar ahora, mas dentro de você haverá satisfação. pero dentro de usted habrá gran satisfacción. Você lembra de Abraão? ¿Se acuerdan de Abraham? Em Romanos 4 fala o seguinte, Romanos 4 dice lo siguiente. que Abraão creu em esperança contra toda esperança. Dice que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. Segundo a esperança humana, Según la esperanza humana, impossível ter um filho. era imposible tener un hijo. Se ele olhar para o corpo de Sara amortecido e o dele, Si miraba el cuerpo de Sara, que ya estaba casi muriendo igual que el de él, não, nunca vai ter um filho. nunca íbamos a tener E un isso era hijo. verdade. Y era verdad. Mas ele tirou os olhos dessas coisas. Pero él quitó los ojos de esas Tirou os cosas. olhos de si e das circunstâncias. Él quitó los ojos de sí mismo y de las circunstancias. Olhava para o Senhor e para a sua palavra. Él miraba al Señor y a su palabra. Deus lhe fez uma promessa. Y Dios le hizo una promesa. Então, contra toda a esperança humana, Entonces, contra toda esperanza humana, mas na esperança da promessa de Deus se cumprir, sino que la
esperanza puesta en la promesa de Dios por cumplir, rios de água viva fluíram em Abraão. ríos de agua viva fluyeron de E diz a Abraham. Escritura que ele foi fortalecido quando deu glória a Deus. Y dice la escritura que él fue fortalecido cuando le dio la gloria a Dios. Ele não estava lamentando, Él no se estaba lamentando, murmurando, chorando. ni murmurando, ni Ele llorando. estava adorando o Senhor Estaba adorando al Señor quando parecia que tudo estava conspirando contra ele. cuando parecía que todo estaba conspirando en contra de él. Pega o exemplo dos homens que andaram com Deus. Y ese era un ejemplo de los hombres que andaban con Dios. Todos eles passaram por dias muito difíceis. Todos ellos pasaron por días muy difíciles. Você lembra de Jó? ¿Se acuerdan de Job? Que tribulação. Qué tribulación. Mas como Deus lhe chama? Pero cómo Dios lo llama a él. Meu servo Jó. Mi siervo Job. Deus escolheu alguém para fazer uma obra que impactou o universo. Dios lo escogió a él, escogió a ese alguien para hacer una obra que impactó al universo. Será que ele pode escolher você e a mim? ¿Será que él lo puede escoger a usted o a mí? Você pode sofrer um pouquinho por amor ao Senhor? ¿Puede sufrir un poquito por amor al Señor? Você pega o caso de Noé, ¿Se acuerda el caso de Noé? 120 anos construindo uma arca. 120 años construyendo un arca. Todo mundo zombando dele. Y todo el mundo se burlaba de él. Nunca havia chovido assim. Nunca había llovido ahí. Mas o que ele fez? ¿Pero qué él hizo? Ignorou as circunstâncias, Él ignoró esas circunstancias. ignorou a zombaria, Ignoró todas las o burlas, inimigo, todo el enemigo. e ele permaneceu firme. Y él permaneció firme. Então assim é o nosso Deus. Y así es nuestro Dios. Por isso ele está falando também para nós. Por eso también nos está hablando a nosotros. Quem crê em mim, El que cree en mí, como diz a Escritura, como dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. de su interior correrán ríos de agua viva. Porque nós, povo de Deus, às vezes estamos tão apagados, ¿Por qué nosotros como pueblo de Dios a veces estamos tan apagados, tão frios. tan fríos? Parece que Deus está ausente. Pareciera que Dios no estuviera. Porque muitas vezes não estamos crendo como diz a Escritura. Porque a veces no estamos creyendo como dice la Escritura. Nós precisamos confiar no Senhor. Y necesitamos confiar en el Señor, Mesmo quando estamos passando por tempos difíceis. aunque estemos pasando por tiempos difíciles. Porque a Bíblia fala do dia mau. Porque la Biblia habla del día malo. Não é um dia de 24 horas. Y no se refiere a un día de 24 Às vezes é um horas. tempo longo. A veces es un largo tiempo. Mas você nunca pode perder a esperança. Pero usted nunca puede perder la esperanza. Já viu quando às vezes tem nuvens muito escuras? ¿Usted se ha visto cuando a veces están las nubes muy, muy oscuras? Parece que o sol nem existe. Pareciera que ni siquiera el sol E aquelas existiera. trovoadas e tempestades. Y ahí que vienen como esas tormentas y esas Mas tempestades. precisamos crer que o sol está reinando. Pero necesitamos creer que aún así el sol está reinando. Essa tempestade vai passar. Y esa tempestad va a pasar. Agora, se você olhar mais para a tempestade Ahora, si usted se queda mirando más la e tempestad deixar de crer na glória do sol, y deja de creer en la gloria del sol, então esse tempo escuro também se tornará escura a sua alma. entonces ese tiempo oscuro va a también tornar oscura su alma. Esse é o problema de você não olhar para Jesus conforme a Escritura. Y ese es el problema de no mirar a Jesús conforme a las Escrituras. Porque tudo que acontece ao seu exterior Porque todo lo que acontece a su alrededor, a su exterior, vai se tornar sua realidade interior. se va a convertir en su realidad interior. Por isso Jesus falou, se teus olhos forem bons, Por eso Jesús dijo, si tus ojos son buenos, todo o teu corpo será bom. todo tu cuerpo será bueno. Se a luz que há em ti for trevas, Pero si la luz que hay en ti son tinieblas, quão grandes serão as tuas trevas. ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Veja, portanto, a luz que há em ti. Mira, por tanto, la luz que hay en ti. Ou seja, toma cuidado para onde e como você estiver olhando. O sea, tenga cuidado hacia dónde y de qué manera está mirando. Somente quem crê em mim, como diz a Escritura, Solamente el que cree en mí, como dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. de su interior correrán ríos de agua viva. Nós passamos por muita adversidade. Nosotros pasamos por muchas E adversidades. tenha certeza, virão outras maiores ainda. Y tenga certeza que van a venir mayores aún. Mas isso é um treinamento. Pero es un entrenamiento. O Charles Spurgeon falou uma frase muito bonita. Charles Spurgeon dijo una frase muy linda. Diga sim à vontade de Deus Dígale sí a la voluntad de Dios e a tribulação perderá sua força. y la tribulación perderá su fuerza. Quando você olha o problema, Cuando usted mira el problema, ele vai aumentando, él va aumentando, potencializando. se potencializa. Na verdade, não é que realmente ele é maior. Y en realidad no es que él sea mayor, É que nós acreditamos que eles são maiores. sino que nosotros creemos que son mayores, son muy Porque grandes. estamos olhando para o lugar errado. Porque estamos mirando al lugar Estão equivocado. entendendo? ¿Sí están entendiendo? Agora, quando falamos sim à vontade de Deus, Ahora, cuando le decimos sí a la voluntad de tudo Dios, isso fica pequeno.
todo eso se vuelve pequeño e nos tornamos fortes. y nos tornamos fuertes. E agora basta a palavra do Senhor para nós. Y ahora basta la palabra del Señor para nosotros. Basta a sua presença conosco. Basta su presencia con nosotros. Precisamos aprender a falar sim à vontade do Senhor. Necesitamos aprender a decirle sí a la voluntad del E Señor. ele disse assim, isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Essa é a maior bênção que você pode receber. Esa es la mayor bendición que usted puede recibir. Nós não entendemos isso direito. Nosotros no entendemos eso a veces Você así imagina o fácil. Deus da glória vir habitar em você e em mim? ¿Usted se imagina, puede dimensionar el Dios de la gloria venir a habitar en mí? Como podemos nós desejar coisas além dele? ¿Cómo podemos nosotros desear cosas que estén más allá de Él? Como se ele não fosse suficiente. Como si Él no fuese suficiente. Claro, ele nos dá todas as coisas. Y claro, Él nos da todas las Mas cosas. que tristeza achar que essas demais coisas Pero qué tristeza es creer que esas cosas demás são o sentido da nossa vida. son el sentido, lo que le dan sentido a nuestra vida. Vocês estão entendendo? Sí, amén. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Então, irmãos, ele já foi glorificado. Entonces, hermanos, Él ya fue glorificado. Agora o Espírito Santo está à nossa disposição Ahora el Espíritu Santo está a nuestra disposición para tudo que precisarmos. para todo lo que necesitamos. E ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Y Él nos enseña con respecto de todas las cosas. Não precisamos realmente confiar no Senhor. Solamente necesitamos confiar en el Señor. Agora lembre-se dessa simbologia da água. Ahora recuerde esta simbología del agua. Ela é a resposta para todos os nossos vazios, Él es la respuesta para todos nuestros vacíos, toda a nossa necessidade. toda nuestra necesidad. Podemos tranquilizar o nosso coração. Podemos tranquilizar a nuestro corazón. Mesmo se somos uma igreja pequena, Aunque seamos una iglesia pequeña irmãos e irmãs muito simples. y hermanos muy sencillas, Às vezes muy sentimos sencillas. falta de um obreiro mais maduro, A veces quisiéramos tener un obrero más maduro. ou quem sabe mais movimento de irmãos e irmãs voltando. O de pronto que lleguen más hermanos y hermanas o Mas, que vuelvan. mas lembre-se disso. Pero recuerde algo. Quando João fala na sua primeira carta, Cuando Juan habla en su primera carta, ele está dizendo que ele vai partir. él está diciendo que él va a partir. Já foram Pedro, Paulo e todos os demais. Ya habían partido Pedro, Pablo y todos los demás. E ele está dizendo que o anticristo está vindo. Y él dice que cuando Cristo esté viniendo, Não, o anticristo está vindo. perdón, él está diciendo que el anticristo ya está llegando. Ou seja, os apóstolos estão indo embora e o anticristo está O chegando. sea, los apóstoles estaban partiendo y el anticristo estaba llegando. Eles estão ficando sem os pais espirituais. Ellos estaban quedando sin los padres Os espirituales. falsos profetas se multiplicando. Los falsos profetas estaban multiplicando. As religiões cheias de heresias. Las religiones estaban llenas de herejías. E ainda o Império Romano governava. Y aún ahí el imperio romano estaba en el gobierno. Havia risco deles serem perseguidos de novo. Había riesgo de que ellos empezaran a ser perseguidos Mas nuevamente. João fala para eles: Pero Juan les dice, a unção do santo que está sobre vocês, la unción del santo que está sobre ustedes, ela ensina vocês acerca de todas as coisas. esa es la que les va a enseñar a ustedes a hacer todas las cosas. Vocês não precisam de pessoas que vão ensinar coisas novas. Ustedes no necesitan de personas que vayan a enseñar cosas nuevas. E o que ela vai ensinar especialmente? ¿Y qué es lo que esta unción va a enseñar especialmente? Ela vai ensinar vocês a permanecerem nele, no Senhor. Principalmente les va a enseñar a permanecer en Él, en el Señor. Que coisa, que promessa maravilhosa. Y qué promesa tan O maravillosa. Espírito Santo estaria com eles. Que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Parece que João não queria que eles ficassem ali numa tristeza profunda, Parece que Juan no quería que ellos quedaran como en una tristeza profunda. porque ele, o pai deles, estava indo embora. Porque el padre de ellos, o sea, Juan, ya estaba partiendo. Eles iam ficar sozinhos. Y ellos iban a quedar solitos. Mas João está dizendo, vocês não estão sozinhos. Pero Juan les dice, ustedes no están solos. O Espírito Santo já foi derramado. El Espíritu Santo ya fue Ele derramado. está com vocês. Y Él está con ustedes. E ele vai guiar, ainda que vocês não saibam as coisas. Y aunque ustedes no sepan las cosas, Él los va a Não, na guiar. verdade, nós não sabemos quase nada. Y en realidad no sabían casi nada. E que perigo quando você pensa que se você souber as coisas, Y qué peligro es cuando usted piensa que si usted supiera las cosas, agora sim, agora nós sabemos como fazer. ahora ya nosotros sabemos cómo lo vamos a hacer. Não, isso é um perigo. Eso es un peligro. Nunca poderemos trocar o Espírito Santo por qualquer coisa. Nunca vamos a poder cambiar al Espíritu Santo por cualquier otra cosa. Precisamos depender do Espírito Santo sempre. Necesitamos siempre depender del Espíritu Ou Santo. seja, olhar para Jesus O sea, mirar a Jesús conforme as Escrituras conforme a las e Escrituras buscar ser guiado pelo Espírito y Santo. buscar ser guiado por el Espíritu Santo. Essas coisas nos mantêm guardados. Esas cosas nos mantienen guardados. E isso supre toda a nossa necessidade. Y eso suple toda nuestra necesidad. Agora, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos.
Ahora el Señor sabe todo lo que nosotros necesitamos. Ele é um pai justo. Él es un Padre justo. Nunca abandona um filho sequer. Nunca abandona ni siquiera un Ele hijo. não nos nega nada, Y Él no nos niega nada. mas Ele sabe o tempo de responder nossas orações. Pero Él sabe el tiempo de responder nuestras Às vezes tem oraciones. coisa que Ele tem que tratar primeiro conosco. Hay cosas que Él necesita tratar primero con Então nosotros. precisamos confiar no amor do Senhor. Entonces necesitamos confiar en el amor del Señor. Vamos lembrar de novo esse texto? Vamos a recordar nuevamente este No texto. último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Lembre-se que foi no último dia, Y recuerde que fue en el último día. ou seja, quando as forças de todos os homens haviam acabado. O sea, cuando ya las fuerzas de todos los hombres se habían acabado. Você ainda é forte? ¿Usted aún está fuerte? Você ainda está buscando resolver o seu problema? ¿Aún está buscando por sus propias fuerzas resolver su problema? Talvez seu último dia não chegou. Uy, tal vez ese último día no ha Vocês estão llegado. entendendo? E ele falou: tá bom, vai lá, continua. Entonces está diciendo, bueno, sí, continúe. Quando você chegar ao seu último dia, Cuando usted llegue allá a su último día, então eu vou falar e vou responder você. entonces yo le voy a hablar y le voy a responder. Se alguém tem sede, não vai por aí procurando solução. Si alguien tiene sed, no vaya a ir por ahí buscando la solución. Venha para mim e beba. Venga a mí y beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agora o Senhor quer usar você para suprir tantas pessoas que estão carentes. Ahora el Señor lo quiere usar a usted para suplir a tantas personas que tienen necesidad. Ou seja, há um rio de graça e de amor fluindo do trono de Deus. O sea, usted ve ese río de gracia y de amor fluyendo del trono del río de Dios. E Ele quer fluir pela terra Y Él quiere fluir por la tierra por meio das pessoas que estão crendo e olhando para Ele. por medio de esas personas que están creyendo y que lo están mirando a Él. Que estão crendo nele conforme as Escrituras. Que están creyendo en Él conforme a las Escrituras. Quando Ele encontra filhos e filhas de Deus assim, Cuando Él encuentra hijos de Dios, hijos e hijas de Dios así, então dessas pessoas flui um rio de água viva entonces de esas personas fluye un río de agua viva para que muitas pessoas sejam alimentadas. para que muchas personas sean alimentadas. Agora imagine que Deus coloque pessoas carentes perto de você. Ahora, imagine que Dios coloque personas que tengan alguna carencia alrededor de usted. E no lugar de chegar em você e encontrar um rio de vida do Senhor, Y en lugar de esas personas llegar a usted y encontrar un río de vida que viene del Señor, encontrar um ego enorme, encuentran un ego enorme, tristeza, tristeza, porque as coisas não estão saindo do jeito que você quer. porque las cosas no están saliendo de la manera que usted quiere. Vocês estão entendendo? Deus quer usar cada um de nós. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Ele quer que nós venhamos amar as pessoas. Él cree o Él necesita que nosotros amemos a las personas, Pregamos o Evangelho para que as pessoas. prediquemos el Evangelio a las Mas personas. isso só é possível se parar de olhar cada um de nós para nós mesmos. Pero eso solamente es posible cuando cada uno de nosotros se deje de mirar a sí mismo. Nossa missão não é salvar ou proteger a nós mesmos. Nuestra misión no es salvarnos y protegernos a nosotros Ele quer que mismos. sejamos seus instrumentos. Él quiere que seamos sus instrumentos. Agora, um problema é que às vezes as pessoas chegam até nós Ahora el problema es que las personas a veces llegan hasta nosotros e nós estamos mais desalentados que elas. y nosotros estamos más desalentados que ellos, Fraco, débiles, morrendo, quase pedindo oração para os incrédulos. ahí casi muriendo, casi que pidiéndole oración a Ah, los eu mismos preciso de um incrédulos. ombro para chorar. ¿Cómo? Você quer desabafar? Preciso de um ombro para chorar. Necesito un hombro para llorar. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo? Que o Senhor realmente venha nos ganhar. Que en realidad el Señor venga y nos gane. Que a igreja seja um ambiente do fluir desse rio de vida. Que la iglesia puede ser ese ambiente o ese medio mediante el cual fluye ese río de vida. Mas isso é possível quando nós voltarmos totalmente para o Senhor. Pero eso solamente es posible cuando nos volvemos totalmente para el Señor. Não temos que nos envolver com qualquer ensinamento ou qualquer outra coisa No tenemos que involucrarnos con alguna otra enseñanza o alguna otra cosa que tira os nossos olhos de Jesus. que quite nuestros ojos de Jesús. Precisamos vê-lo nas Escrituras. Necesitamos verlo en las Escrituras. E você vai ver que quanto mais olharmos e pregarmos sobre ele, Y usted se va a dar cuenta que entre más lo miremos y prediquemos acerca de él, um rio de água viva vai fluir. el río de agua viva va a fluir. E esse rio é a obra do Espírito Santo a partir de cada um. Y ese río es la obra del Espíritu Santo a partir de cada uno. Ele sabe do seu sofrimento, da sua dor. Él sabe de su sufrimiento y de su dolor. Mas espera que assim, essa tribulação ou essa dor Pero Él espera que esa tribulación o ese dolor possamos entender que é um meio que ele tem para ampliar o seu caminho no nosso coração.
debemos entender que ese es el medio para que Dios pueda ampliar su camino en nuestro corazón. Porque quando isso acontece, esse rio de vida pode fluir. Porque cuando eso acontece, ese río de vida puede fluir. Mas se a gente não entender essa lição, Pero nosotros no entendimos esa lección. é como que fechar o registro da caixa de água, lembra? O sea, cuando no la entendemos es como si cerráramos ese registro. Muito mais do que sair da tribulação, Y más allá de salir de esa tribulación, é aprender as lições que Ele quer nos dar no meio da tribulação. es aprender esas lecciones que el Señor quiere darnos a través de esa tribulación. Olha aquela frase ali, ó. Sí. Lee, Mira esa Carolina. frase. Dice, fíjense en que yo hago algo nuevo. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en la tierra estéril. Glória a Deus. Eu andei uns dias com esse versículo no meu coração. Yo tuve muchos días ese versículo en mi corazón. E quando eu sentei hoje, a hora que eu cheguei, eu li ele. Y ahorita que me senté, lo miré. E realmente o Senhor está falando conosco. Y realmente el Señor nos está hablando. Porque às vezes essa terra seca somos nós. Porque a veces esa tierra seca somos Mas nosotros. Ele não nos abandona. Pero Él no nos abandona. E Ele tem promessas Él tiene promesas de que esse rio de vida do Espírito Santo vai continuar fluindo. de que ese río de vida del Espíritu Santo va a continuar fluyendo. Quando nós passamos a entender um pouco mais ao Senhor, Cuando nosotros pasamos a entender un poco más al Señor, vamos poder falar como um salmista, vamos a poder hablar como el salmista. que foi bom ter sido afligido. Dice, me fue bueno haber sido afligido, Agora nós aprendemos a conhecer o Senhor. porque así aprendimos a conocer al E Señor. o Senhor alargou o seu caminho no nosso coração. Y porque el Señor alargó su camino en nuestro corazón. Agora o rio de vida está fluindo. Y ahora el río de vida está fluyendo. Porque passamos por um nível de disciplina que precisávamos passar. Porque pasamos por un camino Sim. de disciplina por el cual necesitábamos pasar. Então, se você tem sede, Y entonces si usted tiene sed, se você tem necessidades, si usted tiene e necesidades, todos nós temos, y todos la tenemos, lembra-se que nada nesse mundo vai suprir. recuerde que nada en este mundo lo va a suplir. Claro, as coisas desse mundo vão suprir algumas partes da nossa vida. Y claro que algunas de las cosas de este mundo van a suplir algunas partes de nuestra vida. Graças a Deus por tudo que Ele nos deu. Y gracias a Dios por todo aquello que Él nos dio. Pela família, pelos filhos, Por la familia, pelo por los trabalho, hijos, pela saúde, por el trabajo, por pelo la salud, lazer, por el placer, ¿no? lazer, a diversão. Por la diversión. Mas essas coisas sem o Senhor, Pero esas cosas sin el Señor, quando nós é que conquistamos isso sem depender dele, cuando nosotros conquistamos aquellas cosas sin depender de se Él, torna um grande problema para nós. se tornan un gran problema para Por isso nosotros. precisamos depender do Senhor. Entonces necesitamos depender del Señor. Mesmo que nós já arrumemos alguns problemas, Y aunque nosotros arreglemos algunos problemas, e a gente é muito bom nisso, y nosotros somos muy buenos en eso, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. vamos a entregar todo en las manos del Porque Ele Señor. pode transformar e operar milagres. Porque Él puede transformar y operar milagros. Pode fazer fluir rios de água viva no meio do deserto. Puede hacer fluir ríos de agua viva en medio del desierto. Então Ele vai nos dar uma nova fase na vida. Entonces Él nos va a dar como una nueva fase en nuestra vida. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Entonces que el Señor continúe hablando a nuestro corazón. Lembre-se, o Espírito Santo habita em você se você é um filho ou filha de Deus. Entonces si usted en realidad es un hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo habita en usted. E nós, o que mais necessitamos é escutar ao Senhor. Y lo que más necesitamos es escuchar al Señor. Que Ele continue falando ao nosso Y coração. que Él continúe hablando a nuestro corazón. Amém. Amén.